O estudo do narcisismo tem um problema que ele é um estudo que mexe com a pessoa, né? A pessoa se vê naquilo que ela está estudando, nem sempre dá conta, né? Porque é igual você vê você mesmo no espelho. Então, há de se convir que não é fácil, né? Olá, Fabrício. A dificuldade com o estudo do narcisismo, por exemplo, você está numa festa ou num encontro público, né? Aí chega o seu analista lá, sei onde você vai. O analista que você fala as coisas. Então, boa noite, Márcia. Então, se você está, né, num espaço público onde aparece o seu analista, Boa noite. boa noite, o psicólogo onde você vai ficar meio sem jeito. Estudar o narcisismo é um pouco isso. Você vai ver as suas próprias trapaças no texto, né? Ver a pessoa comentando as coisas que ela apronta, né? Então, não é muito cômodo, não. Dá um sentimento desgastante, é cansativo, né? A tendência, então, é igual você entrar num curso de psicologia, né? Boa noite, Karim. Quanto tempo? Comentando aqui, Karim, que a pessoa, quando começa a estudar o narcisismo, ela também começa a se ver naquilo que ela está estudando, e quando ela se vê naquilo que ela está estudando, é como o Hamlet, onde o Shakespeare coloca uma cena dentro da cena, né? O teatro no teatro. O Cláudio e a Gertrudes, que haviam. Boa noite, Roberto. Boa noite, pessoal. Em Shakespeare, no Hamlet, então, o Cláudio e a Gertrudes vão assistir uma peça de teatro, e nessa peça, o príncipe Hamlet, que tinha combinado com uma trupe, né, que passou lá na região onde estava acontecendo o episódio, uma peça de teatro, ele pediu para inserir umas falas. Quem leu Hamlet lembra disso. Então, tem umas falas que ele inseriu, pediu a equipe de teatro, né, para inserir umas falas direcionadas à rainha e ao rei, e a uns impostores, né, porque eles tinham usurpado o trono, que a herança natural era do rei Hamlet. Com a morte do rei, seria do príncipe. Quando o casal, Cláudio e Úrsula, Gertrudes, veem a cena dizendo que não houve um assassinato, né? Interrompe a cena e manda acender as luzes, porque estava escuro. Ele grita assim: luz, 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 precisamos mais luz. Está escuro, né? Está vendo o lado sombrio dele. Então, quando vai estudar o narcisismo, é como se tivesse assim, vendo aquilo que eu mesmo fiz de errado, ou vejo fazer, é assim, um pouco por aí, né? Exatamente não, mas é um pouco. Aqui, o conto foi estudado em 20 de outubro de 2021, tá? 2 anos e 3 meses atrás. Aqui, quando eu baixei o arquivo, 20 de outubro.
O conto chama-se 11 anos depois, quem leu, né, teve a paciência de ler, tempo para ler. É o encontro de dois amigos, né, Alves e Moreira, em torno da Eulália. Existem os personagens menos importantes. Mariana, Tibúrcio, e vai. Alves, Moreira, encontrou de surpresa, né? Soltados estes dois gritos, os dois indivíduos a quem pertenciam aqueles nomes trocaram um formidável abraço, com palmadas nas costas, e a despeito de se passar a cena na rua do ouvidor. Abraçados e palmejados, tornaram a exclamar: Ora, Alves, ora, Moreira. Há 10 anos, 10 ou 11? 11, eu acho que foi bem em 1860. Foi gozar a vida. Impossível, é a pura verdade. Alguma coisa me divertia, certo? Nem é possível que um homem, a não ser um misantropo, deixe de se divertir na Europa. Só se for quem não gosta de gente, né? Porque na Europa vai ter muitas opções de divertimento. Mas se soubesse a causa que me levou, qual? Depois te falo. Está casado? Tem 5 anos. O Alves tem 5 anos casado, né? Tem filho? Não. Livre. Por que não foi à Europa? Não posso, mas não estou longe. Quer dizer, está juntando dinheiro, né? Boa noite, Freud. Sabe que o advogado que não herdou bem, então ele vai dizer aqui nas entrelinhas do Machado, o advogado Alves é um humilde, né? Não tem bem de fortuna, e o Moreira, que viajou para a Europa, deve ser descendente de gente de grana, né? Que não herdou precisa primeiro acumular dinheiro, né? Boa noite, Freud, para poder... Boa noite, minha gente. Desculpe o atraso. Ok, tranquilo. Boa noite, Juliana. Então, tem uns colegas, gente nova aí hoje, tem a Karim, que participou há algum tempo, né? Tem o Marcos, que é professor de filosofia, hoje estuda direito, tem o Sérgio, que é amigo da gente de Salvador, Ricardo, advogado, Roberto, gente da literatura. Boa noite, Adelmo. Boa noite, Karim. O Moreira não tinha dinheiro, não. Viu? Como? O Moreira, no texto do Machado, não tem dinheiro, não. Não. Porque ele quer casar para acumular bens, tem uma parte que ele fala isso. Ah, tá, verdade. Não, só quis me lembrar, assim, ele viajou para a Europa e o outro diz, precisa herdar. Se não herdou, parece que o outro teria herdado, né? Bens de fortuna. De qualquer maneira, o conversar apenas contigo, respondeu Moreira, dando... Então, vai lá para o café Castelé, lá no... Toda hora o Machado cita esse café no Rio de Janeiro. Ricardo... Eu acho que ele tinha dinheiro, sim, porque pode ter acabado o dinheiro, mas a partir do momento que ele foi para a Europa, ele tinha dinheiro antes, né? Pois é, ele não menciona muito isso. Eu só lembrei aqui, para não gerar uma confusão em torno dessa... Isso é uma questão menor, né? Mas, assim, o que o Alves diz é eu está fazendo a vida dele. O Alves vem fazendo a vida, né? Não herdou nada, precisa primeiro acumular, mas não estou longe de Europa. O outro não... O outro é Patite consegue. Bom, aí... Depois dessa conversa, né, mais ou menos a mesma idade, eram igualmente magros, não muito. Esquema de vaidade, talvez, que você pode se vestir bem e não ser bem de vida, né? Mas, de qualquer maneira, cuidava mais da aparência, né? Moreira nada tomou no Castelé, enquanto Alves sorvia um sorvete de ananás, veio cada um deles com a história daqueles anos em que não tinham se visto, 11 anos, né? Alves tinha menos para contar, o principal assunto foi o casamento, que é a monotonia só, né?
que se passou de uma maneira singular porque não precedeu, não tinha nem um namoro. Pegou e casou. A mulher era uma moça bonita que vivia retiradamente com a mãe, parecia ter jurado não comungar nunca os altares do matrimônio. Vai dizer por quê, né? Ela teve uma decepção amorosa, então não iria casar mais. Alves frequentava a casa como advogado da mãe num processo em que um sujeito que possuía 500 contos queria tirar ainda uma casa da mulher. Tinha tanto direito como o grão-turco. Alves venceu o processo, então advogado iniciante, 11 anos antes, né? Se ele tinha 33 anos, antes ele tinha 22, acabado de formar, né? Recém-formado no direito. Boa noite, Simone. Bem-vindo aí ao estudo do Machado de Assis, tá? Estamos lendo aqui, então, 11 anos depois. Professora Simone, bem-vinda. A mulher não era uma moça, sais bonita, parecia jurar assim. Alves frequentava a casa como advogado, tinha ganhado um processo em benefício da mãe, né? Apesar de ser um advogado recém-formado. Venceu o processo e não foi esse o único triunfo, porque a mãe, no dia em que ele lhe foi levar a notícia da sentença final, ele ganhou o processo, chamou de parte e disparou estas palavras: doutor, se os laços de família nos ligarem, como já nos ligam de coração, ela entendeu que o Alves ganhou o processo porque se dedicou intensamente para ganhar, né? Defendeu para que ela não perdesse a casinha dela devido a uma dívida, alguma coisa que ela tinha com um sujeito ganancioso, né? Alves recuou. Dona Mariana olhava para ele como quem esperava uma resposta. O advogado não teve remédio senão dizer uma coisa. Minha senhora, eu não teria dúvida nenhuma em corresponder ao que me propõe se o meu coração já não tivesse ligado a outra pessoa. A mãe, Dona Mariana, que vai dizer que tem 58 anos, né? Dona Mariana suspirou. Bem sabe que estas coisas, disse Alves, exigem uma condição indispensável, o concurso do coração. Tem que estar amando, né? Parou, respirou, né? No entanto, o seu afeto podia fazer muito em meu favor se eu não posso ter a honra de ser seu marido. Aqui a sobrancelha de Dona Mariana descreveram a figura de dois acentos circunflexos. A boca assumiu a forma de um O, espanto, né? Machado inclui isso aqui, assim, no regime petalógico, né? Como que a gente interpreta erradamente uma frase pela outra, né? Porque o Machado de Assis, nós estamos estudando ele entrou no movimento de Paula Brito, que era bem mais velho que ele, e usava uma coisa chamada estudo da mentira, que é aplicar uma peça para ver se a pessoa acredita. E ele, o Machado, traz isso para dentro da literatura para escrever os contos com esse conceito em mente, que é o equívoco de interpretação, né? Na vida da gente, permanentemente, a gente tem um equívoco de interpretação. A mãe aqui perguntou, doutor, se tem laço, né? Se já tem laço de coração, você defendeu tão bem defendido, com tanto esforço, né? Para que eu não perdesse a minha casa, vão nos casar, né? Vão ligar laço de família. E ele entendeu que era casar com a senhora de 60 anos quase, né? Então, daí veio... Desculpe interromper, Sim. Essa parte interpretativa, assim, chega a ser teatral, né? Então, até nisso Machado mexeu, né? Porque isso vem para o teatro. O Machado tem uma luz na mente dele, uma inteligência, assim, que a gente não sabe como é que pode, né? Uma pessoa tão habilidosa. Ele foi trazendo tudo para dentro da literatura.
como ele convivia com o Paulo Brito na Sociedade Petalógica, lá ele era também ajudante do Paulo Brito na tipografia, ele foi aprendendo e trazendo tudo para dentro da literatura. Porque aqui é um erro de interpretação que ele joga por conta dos personagens. Porque na Sociedade Petalógica era assim, eu conto uma mentira. Você vai ter que descobrir, né, se caiu ou não nesse conto de fadas. Eu não vou nunca te dizer que eu te enganei. Então, ele traz o engano propositadamente para dentro da literatura através dessa pergunta que a dona Mariana faz ao Alves, né? E ela mostra surpresa. E o Alves, pasmado, ficou pasmo com o pasmo dela, né? Pasmado daquele pasmo, que já é a habilidade literária do Machado em construir frases, né? Ele ficou pasmado do pasmo da mulher. Então, um causou um pasmo no outro e vice-versa. Que o Machado vai utilizar na literatura dele como ponto de admiração. Esse ponto de admiração é sempre um ponto de surpresa e a gente, de vez em quando, é pego de surpresa, né? Você está distraído, alguém bate sua carteira, gerando sempre um efeito surpresa, que é o caos psicológico, né? Por isso, a psicanálise em Machado de Assis, que a gente está estudando dessa maneira, uma psicologia em Machado de Assis. Deste ponto de interrogação, né, passou um ponto de admiração, quando Dona Mariana lhe explicou que não era para ela que propunha o casamento, mas para sua filha, pois notara que o advogado alguma simpatia lhe votava e ela, por outro lado, desejava vê-la feliz, a filha. Nesse momento é que devia ter acontecido, então, a decepção amorosa, que ela não pôde casar com o Moreira, né? E não queria casar com mais ninguém. Então, a dona Mariana está procurando um namorado para Eulália, né? Mais ou menos isso. O doutor Alves respirou e confirmou a simpatia a que aludira a senhora Mariana. Confirma, então, a simpatia, né? Porque, indo e vindo para lá e para cá no processo para defender a casa, ele devia ter visto a moça com um olhar de simpatia, né? Acrescentando que a maior fortuna de sua vida seria desposar a formosa Eulália. Então, aqui confirma o interesse dele por ela. Nem está longe disso. Deveras, parece-me que sim. A boa velha calou-se alguns instantes, abriu as asas a um suspiro que naturalmente ficou vagabundeando pelo ar, né? Aqui é o estilo literário do Machado. Fez mal em atribuir-me um casamento que não tive. Um pensamento que, atribuiu um pensamento que eu não tive, né? Tá vendo? Imaginou que eu tivesse pensado uma coisa e eu não pensei nada disso. É um problema psicológico, né? Você já está pensando uma coisa que eu nem pensei. Eu não me propunha a casar, nem me casarei jamais, enquanto restar a memória do meu prezado Tibúrcio, que está no céu. Propostas tive, também não era tão desprezada, né? E mais de uma, e não há muitos meses, mas uma viúva de quase de 40 anos não deve casar. Ela tinha 58. De que me serviria agora unir os meus dias a um mancebo, né? Aí pisa nele também, né? De 22 anos, né? Cedo envelheceria e aí ficava na força da idade a pagar com desprezos o amor que eu lhe tivesse. Uma vez que ela morresse, ele ia mostrar que não ama porque arrumar outra mulher. O doutor Alves lembrava-se apenas deste resumo do discurso que lhe fizera a dona Mariana. Então, 11 anos depois, né, lembrava só disso, né? Já passou 11 anos. O qual não durou menos de 18 minutos. A razão era clara. Todo ele era agora Eulália, amava a moça em segredo e nunca chegara a declarar-se por ver. Ô, Moçambique, chegando aí, rapaz, hein? Boa noite, Denilson. Vindo lá de aqui 8 horas, em Moçambique, agora é meia-noite, né? Ou mais um pouco, acho que é 1 da manhã.
Então, seu propósito era apenas acabar-se o processo, não frequentar mais a casa, ele só estava defendendo a dona Mariana. Imagina-se facilmente o horroroso com que ele ouviu a proposta da dona Mariana no momento em que todas as suas mal-nascidas esperanças haviam morrido no botão. 2 dias depois, a boa velha comentou, né, já tinha falado com Eulália, estava disposta a casar com ele. Então, ela ia casar, como disse no início do conto, de uma hora para outra, sem ter nem namoro, né? Casamento sem nenhum envolvimento. Não te direi, disse Alves, concluindo a história que eu acabo de resumir. Então, Alves contando para o Moreira, né? E que ele contou ao amigo a mesa lá no Casselé. Não te direi que Eulália se mostrasse loucamente apaixonada por mim. Não havia sequer paixão, havia, porém, boa vontade. Meu amor fez o resto, casamos, e 5 anos depois, já estava casado, né? 11 anos que não se encontravam, mas 5 anos antes tinham se casado. Moreira escutou toda essa história com natural curiosidade que inspira os acontecimentos da vida de um amigo com quem a gente se encontra no fim de 11 anos. Não teve de referir nenhuma história de casamento, mas falou de amores fortuitos de que mais na Europa, né? Não quer isso dizer que não tivesse também a sua página séria no livro da vida. Essa página séria, quem leu vai saber que era o antigo namoro dele com Eulália. Anterior à viagem, né? Teve essa página da vida anterior à viagem. Qual? Coisas que lá vão. Não me contaste nada desse tempo. Não pude contar, tinha então a dor no coração, foi essa página séria e triste a causa da minha saída do Brasil. Ah, que foi? Que seria? Amores, né? Aí ele desconfia que não seria, porque vai mostrar que esse Moreira não era muito interessado em amores no sentido do casamento. Ele queria mais era ter um caso. Parece, né? Ele fala isso aqui, ó. Duvido um pouco que existiu amor na sua vida, coisa assim. Pois então, disse Moreira, alguma vez me havia de chegar. Gostava de uma moça, quase uma menina de 17 anos. E ela? Morria por mim. Minha intenção era casar-me. Assim eu disse a meu tio e a minha mãe. Opuseram-se ambos pela razão de que me destinavam uma prima, uma outra pessoa. Esse trecho envolve posse? Assim, Márcio está com a mão levantada? Não estou olhando aqui, desculpa. Pode falar, Márcio. Não, eu queria dizer que o Alves, né, já conhecia bem o amigo, e assim mesmo, né, fez o convite, né, levou ele para proximidade, né, da esposa, e a gente vai se distraindo pela vida, né, e não presta atenção em certas coisas, né, e conhecedor do amigo, né, devia evitar a presença ali na casa também, mesmo que a esposa não fosse a namorada antes. Mas o amigo não vem almoçar, até dorme, mora junto, às vezes? Como é que é? Não tem amigo que vem hospedar, você recebe para almoço e janta? Como é que um amigo vai interessar-se pela esposa? É diferente, né, Adelmo? Um amigo vem, hospeda, vai embora, né, mas ele estava aproximando, né, uma convivência com vida, no passeio junto. Nunca aconteceu com você, não? De um marido seu, algum parente seu, sua filha, seu filho levar um amigo para viajar? Porque não quer dizer automaticamente interesse erótico, né? Eu acho que... Tem alguém com a mão de pé aqui, Machado, agora já tem duas. Machado, a pessoa nunca espera a traição de um amigo, ó. Melhor falar assim, né? Fala, Não, Karine. é exatamente isso, Penetrado né? por trás, literalmente. Surpresa. Machado já dá a qualidade dele para análise neuropsicanalítica, psicanalítica, com base em Freud. Quando ele fala patife, que leva ao canalha, que leva ao tipo vil, e tem um problema no ideal criando um ideal objetal no outro, que é o desprezo. Ele tem total desprezo, isso está claro no texto, em relação aos outros.
isso ele não se importa com a relação, e sim com, a aventura. Então, quando o Alves fala patife, é a qualidade de análise central desse personagem. Então, e se for a cunha aí, nessa análise psicanalítica, tal, baseada. Isso aí. O patife, né? Assim, também é comum, carinhas, tomar tudo moralmente, né? Eu vejo um amigo meu, ô, sem vergonha. Quer dizer, a gente também, um homem, né? A linguagem masculina é diferente da feminina. Não, é o tipo, a cultura. É, No caso, Machado de Assis foi muito claro quando ele sussurra já no ouvido e fala patife, porque é. você fala uma coisa e está falando outra aqui na frente das pessoas, e ali já caracteriza tudo do Paulo. Bom, E também, Adel, vamos eu tomar falei como, isso por experiência própria. vamos tomar como princípio, assim, a gente não contaminar o texto, porque quem já viu o fim do filme já entra com comentários lá do final. Ou, como diz a Márcia agora, por experiência própria. Então, se você for ver o mundo com experiência própria, sabendo o final da história, começa a dar sentido anterior lá no início, né? A gente adota aqui o mecanismo de leitura que chama o pensamento em estado nascente, que você finge que não leu ainda. A gente lê para ajudar, mas pode fingir que não leu, né? De qualquer maneira, vamos para frente. Então, 11 anos depois, encontrou um amigo de 11 anos antes, que tinha toda essa história para trás. O Alves tinha defendido a dona senhora aqui, para a dona Mariana, né, e sido vitorioso. Ela viu nele um bom candidato para ser esposo da filha, né, que tinha, ela sabia que tinha desiludido da vida, não saía mais. Então, ela viu nesse advogado um candidato, mais ou menos isso que rola a história. Quando encontrou 11 anos depois, ele estava 5 anos casado, então, com a Eulália, né? Aqui nós estamos no instante em que ele dizia que tinha ido embora porque o tio e a mãe tinham oferecido a ele uma prima da família, né? Para preservar patrimônio, é muito comum isso, né? Dentro da família, caso o filho de um com a filha do irmão da outra. E assim preserva o patrimônio fica em família e não vai para estranhos, né? Muito comum acontecer, preservar dentro do espaço da herança. Insistir, resistiram ambos, até que, para ver-me livre desse inferno, peguei e fui embora para a Europa, fui correr mundo. O Moreira justifica porque que ele tinha viajado, né? Quis casar com uma pessoa, quiseram empurrar para cima dele uma outra, então eu vou embora. E ficou na Europa. Ainda me lembrei uns 15 dias dela, né, na Europa, tá vendo? Depois vieram acontecimentos estranhos, de todo me esqueci, de todo, repara bem, porque eu, se perguntares o nome dela, não sei nem te dizer. Nem lembro o nome da namorada. Então vai dizendo que o Moreira não era, assim, casamenteiro, né? Namorava para depois não casar. Aí fala, ó, sempre o mesmo. Não, muito outro. Acho-me de todo mudado. A conversa continuou por este teor até muito mais tarde do que os dois amigos imaginavam ficar ali. Foram desenterrados muitos episódios do passado, tanto por um lado como pelo outro, eram amigos, né? Afinal, separaram-se não sem custo, porque Alves queria a todo trânsito que Moreira fosse jantar com ele, e Moreira, igualmente, queria isso. Dois grandes amigos, não menciona se eram de escola, porque o Machado geralmente bota assim, amigos de escola, onde você desenvolve amizade, né? Você estuda junto, vai dormir na casa do colega. Quem viveu o segundo grau, assim, viveu isso, universidade, né? Você se enturma e cria uma amizade, que dura a vida inteira. O tio de Moreira, o comendador Pinto, esperava em casa, ele tinha que ir embora, né? Vai vir à noite? Talvez. Boa noite, Mary. Chegando aí. Em todo caso, vai jantar domingo? Sim. Aí confirmou que no domingo iria. Capítulo 2. Alves foi para casa sinceramente alegre por ter encontrado um amigo de tantos anos. Moreira sentiu o mesmo e foi embora e tal. Daí a pouco, bateu com a mão na cabeça. Eulália. Parece que ela era também Eulália.
A descrição da mãe, a tristeza da moça, né? Aí fala, ó, que quando ele foi embora, ele tinha interesse por essa moça e quiseram obrigar ele a casar com uma prima. Aí que ele viajou, porque não podia casar com essa moça, tinha que casar com a prima, né? Ah, era Eulália, né? Eu estava apaixonado pela Eulália. Aqui o Machado insere as esquisitices humanas, análise psicológica de Machado, né? Porque o cocheiro, ouvindo ele falar sozinho, apenas tinha posto o pé no estribo, o outro no chão, entendeu que tratava de um alienado, né? Ia já embora quando Moreira entrou de todo no carro, sentou na almofada, dizendo: aterrado. Boa noite, menino. Parecem muito domésticos para ser você. Ah, é? Tem mais malandragem aí no Moçambique, ô Denilson? Tem muita malandragem aí porque nós estamos muito domésticos. É, o conto é doméstico, né? Na época da década de 1870, né? Bem familiar, né? Mas aqui, então, ele fala, aterrado, o cocheiro tinha razão para não conduzir maluco, ó. Machado chamando a atenção assim, se você anda falando sozinho na rua, tá vendo? As esquisitices humanas com um sinal de loucura. O conto é de 75, ele vai publicar o Alienista em 82, 7 anos depois, tá vendo? Como é que vão se encadeando, né, a literatura do Machado. O cocheiro tinha razão para não aceitar levar maluco na sua carroça, né? O Tilbury quis murmurar uma desculpa, mas não teve ânimo. O receio de irritar o freguês tapou-lhe a boca, lançou um olhar de esguelha e vambora. Você vê uma pessoa falando sozinha, né? Moreira ficava todo entregue a uma nova ordem de ideias. Teve prazer em ver o amigo, mas a ideia de ir ver de novo a antiga namorada foi para ele um prazer maior. E começa a insinuar, né? Acrescentarei até que 1000 planos formulou ele na fantasia, cada qual mais atrevido e menos fiel à amizade. Então, a infidelidade vai começar aqui, né? Encontrar um jeitinho. Quando deu a cor de si, estava no fim do aterrado e ele morava nas... Aterrado foi o bairro, né? Para onde ele ia. No fim do aterrado, ele morava nas imediações do gás. Teve de retroceder. Aqui já foi um erro do cocheiro, né? Aterrado. Vamos para o aterrado, e não eu estou aterrado. Depois que está fazendo, aí vai. Alves foi para casa, onde a mulher já o esperava e começa a conversar com ela, né? Eulália ouviu todas as explicações do amigo, né? Mas qual não foi o sobressalto quando ele disse: há de gostar muito do Moreira. Aqui já é pilantragem do Machado, né? Ele fala uma frase: você vai gostar do Moreira, ali é bom vivant, ele conversa, alegre. Mexe com o sentimento dela, porque ela já gostou muito do Moreira, né? Quer dizer, as ambiguidades pelo duplo sentido, permanentemente acompanhando a literatura do Machado, né? Ele usa o duplo sentido do início ao fim da literatura, né? Nessa parte que ele cita aí, ele quer dizer que é uma psicologia reversa. Quem? Nesse trecho aí. Essas três expressões diz o leitor que a moça era efetivamente namorada do nosso viajante. Acima falando também. Bom, Você está na parte lá de cima. sim. E há de gostar do Moreira. Não, aqui é Machado. Pois é, rapaz, não tem essa frase? Um amigo Sim. seu, você é casado, né? Aí vai chegar um amigo que gosta do Flamengo, você ri, vê o Botafogo, o time que for, né?
Você se diverte com seu amigo, toma cerveja e você fala, mozinho, tá vindo um amigo meu aí, você vai gostar dele. É uma frase que o Machado joga de graça no texto, mas tem um duplo sentido. O que nós Sim, uma sabemos que ela psicologia já gostou. reversa. Quê? Uma psicologia reversa. Bom, aí isso é psicologia reversa, né? Eu não sabia, mas se é, então é. Quer dizer, é uma informação lateral que está entrando pela janela, né? É uma frase que mexe com o sentimento dela, mas ele não sabe. Você fala uma frase porque você vai levar um amigo para sua casa. Sua mulher já namorou com esse rapaz. E você, meio que brincando, fala assim, você vai gostar dele, você vai ver um cara alegre, vai trazer uma grade de cerveja, vai trazer um presente para você, aí você está falando coisas achando que é porque ele é um bom amigo, mas ela não, ela sabe que já, sua namorada ou sua mulher já gosta dele de antes, né? Já gostou, né? Eu não diria O que o Frão psicologia Machado está reversa, mostrando eu aqui é assim, a diria, confusão da linguagem. Fala, eu não diria psicologia reversa, eu diria que a gente, brasileiramente falando, a gente sempre fala, né? Jogar o verde para colher o maduro. mas ele não está com essa intenção aqui, não, né? Aqui ele falou uma frase contra ele, sem saber. Eu Tá? Ele acho que ele falou uma está frase. trabalhando a linguística e eu Hã? nunca ouvi o termo, assim, está claro que há uma questão cultural e até linguística, mas o termo psicologia reversa, eu não sei de onde se tirou, né? Se o tema é debater De fato, psicologia, de fato né? ele não coincide tanto. É. De Não, na fato não verdade eu nem coincide sei de tanto. onde existe esse termo psicologia reversa, Eu quem for falar de psicologia. acabei me Ah, enganando tá. nesse trecho aí. Agora da Me questão equivoquei. da questão do termo que ele usa, essa questão dele coloca uma forma de expressividade no marido e dentro dela ela tem todo em função do existenciário uma análise daquela forma que ele fala e tal, e aí a gente percebe a reação dela em relação a isso, porque a gente conhece o existenciário dela, né? Ele está trabalhando as leis universais que Kant trabalha muito bem ao entendimento, mas Descartes, que aí vai envolver realmente uma filosofia sempre cartesiana, mecânica metafísica, das leis universais mesmo dessa duplicidade, né? Das coisas dependendo do ponto de análise que não é relativo, né? Basta você cartesianamente compreender por que esse ponto está tendo, né? Está nascendo ali. No caso dela, porque a gente tem o existenciário, Machado de Assis já deu, ela teve uma relação com esse fulano. E no caso do marido, porque ele não sabe que está acontecendo essa Isso, relação. perfeito. Simples. O marido não sabe de nada, mas ele fala, né? Uma frase que ele fala. É quando você fala com um filho seu, você vai gostar do Pedrinho, tá? Você é todo retraído, mas o Pedrinho ele vai, quer dizer, ele é uma pessoa boa, você vai gostar dele. Quer dizer, o cara fala uma frase, ele não sabe o que está dizendo, mas atinge ela, seria só isso. Então, o que o Machado mostra, assim, o que o Freud vai pesquisar muito na psicanálise, depois o Jacques Lacan e outros psicólogos, assim, que vão ver, assim, como que a linguagem, você acaba falando coisas que, se soubesse, não falaria, tá? Se soubesse que ele já tinha sido namorado da esposa, primeiro, não só não falaria e nem convidaria para ir lá. Fala, Denilson. Queria dizer que em Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago, há uma coisa que está relacionada com isso, da pessoa falar sobre algo que se soubesse do que está a falar, não falaria. Sugiro essa leitura. Primeiros capítulos de Domésticos. Perfeito. Sim, sim, mas José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Sugiro essa leitura para aparece esse contexto na leitura de José Saramago. Então, era só uma sugestão de leitura. Muito obrigado.
Perfeito, parabéns. Você lembrou bem aí, porque tem um conto que o Machado discute lá com o Joaquim Serra, se quiser depois a gente passa ele, que o Machado tinha 18, 19 anos e discutiu com o Joaquim Serra sobre os cegos. O Paulo Brito botou um desafio no jornal. Paulo Brito costumava recrutar escritores jogando desafio no jornal. Muito bem colocado, né, Márcio? Perfeito. Então, o cego é assim, você está cego porque você fala uma frase, cego do que está falando. Perfeito é o comentário, muito bom. Pergunta a Jesus Cristo. O cego de nascença, ele é... De quem é a culpa, né? De quem é a culpa? O cego de nascença, ele é culpado porque ele já veio pagar um crime, um erro de alguma coisa anterior, que ele nasce cego, uma condenação existente antes, ou é culpa dos pais? Porque como é que pode alguém nascer cego, né? Jesus Cristo não responde à pergunta, que é uma armadilha, e fala de outro tipo de cegueira, que é você seguir lá o Bolsonaro, por exemplo, e entende? Quer dizer, ele fala assim, você não sabe que você está seguindo o caminho errado. Vinde a mim, as criancinhas, essas falas de Cristo, né? Ele traz a boa nova. Pelo menos falam isso. Então, você está cego seguindo um pensador que está te enganando, não é? O Olavo de Carvalho, sei lá o quem mais, né? Então, existe uma cegueira que o Denilson lembrou do ensaio sobre a cegueira. Mas essa cegueira aqui, assim, a gente fala as coisas cegamente. Tá? A gente fala as coisas cegamente. Você não sabe exatamente como é que vai atingir a outra pessoa, né? É impressionante a linguagem. A gente fala coisas que não sabe aonde vai atingir o outro que está ouvindo, né? É muita percepção do Machado com relação à linguagem. Ele nunca estudou Freud, né? Você vê? Ele tinha, então, a experiência da petalogia, que é o estudo da mentira, onde você vê que toda hora você cai numa armadilha. Você vai comprar, vai no shopping comprar uma geladeira, você acaba comprando uma e paga em 50 meses. 20 mil reais, quando podia guardar o dinheiro e comprar por 3 mil. E é o logro da vida, né? Vamos para frente. Moreira, 11 anos, Europa. 3 expressões dizem ao leitor que a moça era efetivamente a namorada do nosso viajante, pois, se o não fosse, não se sobressaltaria. Gritou 3 palavras, né? Moreira! Então, acusou alguma coisa, mas o marido é meio distraído. Ele não percebe. Quis, todavia, saber o nome todo do amigo de Alves, e quando o ouviu, sem dúvida alguma, ficou dúvida nenhuma. Seria ela bonita aos 17 anos, é provável. Agora tinha 28, né? Era extremamente formosa. Tinha se desenvolvido toda a mulher, a sua beleza era dessas que muito ganham com a severidade do gesto. Machado sempre elogia a mulher, né? Aquela postura assim, feminina, autoritária, né? Que impõe-se quando chega no ambiente. Eulália era quase sempre severa, ou melhor, triste, metida consigo. Fora sempre dócil para o marido, meiga, etc. O Alves é meio distraído, não reparou nada. Um advogado, né? Diferente do Moreira, que era aquele interesseiro, né? Não reparou na impressão que causou na mulher com as suas notícias. Tá vendo? Se você é uma pessoa distraída, você não vai pegar a manha psicológica do ambiente, né? Continuou a falar dele com o mesmo entusiasmo. Que o Machado chama atenção permanentemente? A observação, aquele olho fino que tem o feminino, né? Quando observa o ambiente todo. Mulher é muito habilidosa em observar, em geral, né? Não todas, né? Mas chega uma pessoa nova assim na casa, ela fala assim: quem é aquele ali que chegou? Você conhece? Nunca vi. Espera que eu vou perguntar, parece que o Pedro sabe. Aí sai perguntando. É o jeito da curiosidade. E esse Alves é um distraído completo. Inclusive os bilhetinhos que ia passando, quem leu até o final, né? Um monte de bilhetinho, não via nada.
Continua a falar dele com o mesmo entusiasmo e volubilidade. O Moreira, gente fina, você vai adorar muito gostar dele. Mas por que motivo esteve ele tanto tempo fora? Naturalmente, porque se deu bem, respondeu Alves, partindo uma pera e acompanhando com os olhos o movimento da faca, e, portanto, sem ver a expressão da ansiosa curiosidade da mulher. Aqui o Machado começa a jogar uma possibilidade dela também ter interesse. Vai ficar ambíguo isso, né? E de imediato ela podia falar assim, ô Moreira, ô Alves, esse rapaz é o que namorou comigo antes, eu não queria ele aqui não, tá? Dava o checkmate, né? Valeu, Marcos. Então, ela começa a ficar assim, até onde vai essa história? Ela quer saber até onde vai essa história, tá vendo? Que interessante. Porque você não vai deixar entrar na sua casa um ex-namorado, né? Você agora está casado com outro homem. A causa que o levou é que foi curiosa, disse ele repentinamente. Que foi? Uma paixão, mais paixão que acabou logo, ao que parece, disse Alves. Fraca, devia ser. Ela sabe do que está falando, mas ele não. Eulália não fez nenhuma outra observação. Alves não deu fé da impressão que as suas palavras haviam causado na mulher. Tá vendo? Ele tem zero de psicologia, né? Alves é um engenheiro, assim, zero de psicologia. Hoje, o mundo está exigindo você ser exageradamente psicológico nas relações. Porque é nisso que está ganhando espaço enorme esse movimento feminista e a mulher em geral. Ela tem uma vantagem enorme nas relações por ser observadora de todos os detalhes, né? E um pateta igual Alves não percebe nada. Não é preciso dizer ao leitor que, apesar dos 11 anos passados, a gente fala isso também em nome dos nossos próprios filhos, né? Eu tenho 3 rapazes. Um engenheiro, zero psicologia, tá vendo? Isso aí. Eu tenho 3 filhos homens, né? O homem é um pateta psicologicamente. Ele não observa nada, ó, igual esse Alves aqui. Adelmo, ele estava feliz, amando, distraído, ganhando dinheiro, né, pela família. A gente se distrai pela vida, né, enquanto está trabalhando, né, tudo muito automático. A esposa dele, esqueci o nome dela, a esposa dele, Laia, ela teve, na minha opinião, assim, ela ficou baqueada, né, quando ela viu, né, esse amor retornando, mas, assim, ela teve um tempo para pensar, né, ela teve um tempo para ela ali, e naquele tempo, né, ela deu aquela reviravolta, assim, né, esse pensar, né, um pensar mais racional, né, foi nesse tempo que ela Bom, eu que vou ela citar conviveu ali com ele. as suas opiniões. Aqui o Machado só fala assim: Alves não deu fé da impressão que as suas palavras tinham causado na mulher. Ele está distraído completamente. Aqui nesse romance, vou só concluir aqui, Karine, um minutinho só. Nesse romance aqui, a gente observa a posição subjetiva, né? E quando alguém vai procurar o psicólogo, o psicanalista cheio de problema, a gente tem que procurar a posição subjetiva. Na verdade, Fala, Karine. Na verdade, ele está realmente focado nas coisas dele do dia a dia e só em um momento no texto ele começa a perceber alguma coisa diferente no Moreira, que aí fica até também, poderia, mas eu ainda não concluiria assim, ficar subjetivo, que aí talvez ele já saiba alguma coisa da carta, mas eu não acredito. Quando ele olha para o Moreira e fala, mas o que você está olhando para aquelas damas lá? Aonde está a mulher feliz, né? Parece que a mulher, a Eulália está lá entre elas feliz. Então, nesse momento, ele se dá conta de alguma coisa já tem aí. Então, eu não vejo essa característica dele como uma característica problemática, né? Principalmente porque, e eu acho que é isso mesmo que o Machado quer trazer,
porque realmente você se interrelacionar com patife é isso mesmo, né? A questão é que a diferença dessa condição é que a mulher foi tão coerente e equilibrada, né, justa, né, moralmente tranquila, bem racional, ela usou todas as funções executivas para ali entender que realmente o homem da vida dela é aquele que está com ela, no caso dela, da personalidade, tudo como o Machado traz, e ele também, né? Ele não se tornou um assassino, né? Em razão de uma cota de afeto extremamente alta, esboço da psicanálise de Freud, para chegar ali, né? E matar o cara, que ele poderia. Então, na verdade, o único desequilibrado é o patife mesmo, né? E lidar com Mas o patife Machado mostra em outros pontos, né, o caso contrário. Então, assim, ele Não, mostra. vou reduzir esse ponto, porque em casos contrários, vou com calma. Aqui é assim, vou pensar, cada personagem tem uma subjetividade que não tem nada a ver com outras subjetividades. Vamos entrar num ponto aqui de acordo, porque senão a gente não é analista nunca. A gente entrar com o meu valor no conto, aí eu estou entrando com meus valores e outros contos. Aqui nesse conto tem 3 personagens. Esse comentário da Karine foi muito bom, não deixe de ser. Aqui, é a assim, prática. o Alves, ele é um sujeito totalmente distraído. Eu vou dizer aqui o Adelmo, né, se eu puder falar aqui do meu lado aqui, para não contaminar não, mas eu a vida inteira e até hoje sou completamente distraído. Sempre fui. Para o ambiente, assim, eu não sei ler a subjetividade. Desconfiado, eu só vou saber depois que me traiu. Eu nunca atribuo chance de ser traído por qualquer pessoa que vai chegando. Então, tem gente que desconfia de todo mundo. Eu parto do princípio, assim, igual quem entra aqui nesse grupo para estudar, eu não considero que tem espião, mal intencionado, e assim vai a vida, né? Prefiro pensar assim, porque se eu começar a pensar que eu estou cercado de ladrões, de bandidos, gente interesseira, aí eu vou ficar paranoico, né? Então, deixa eu dizer assim, a princípio, deixa rolar. O Machado simplesmente está dizendo, o Alves não deu fé de nada. A esposa tem um comprometimento subjetivo nela, assim, ela aceita o rapaz ir viajar. Estranho que ela tenha aceitado um namorado antigo, como disse a Márcia no início, ela tinha o poder de dizer assim, amorzinho, ó, é bom seu amigo, você gosta muito dele, mas vou te falar uma coisa, não ia ser bom ele frequentando o nosso espaço íntimo o tempo todo. Primeiro bilhetinho que ela recebeu, falou assim, marido, vem cá, já tem um bilhetinho aqui, ó. Ela foi guardando os bilhetinhos. Ela estava gostando também, né? A vaidade, né, feminina ou alguma outra coisa, de estar feliz, né? Então ela não é essa mulher incorrupta. É verdade que ela não foi para a cama e não queria negócio erótico com ele, mas ser lisonjeada, quem que não quer, né? Então tem um pateta aqui, a mulher querendo mais ou menos ser paquerada, mesmo que não fosse além de uma paquerinha, e o Moreira que queria a todo custo, esse sim, esse aqui é o caiporismo está aqui, né? Armando o bote. Vamos avançar dessa maneira. Uma análise fria, você não põe seus valores, você fica olhando os personagens, né? Como é que cada um. Porque quando chega um problema no consultório, você vai ver que a pessoa já era distraída lá de trás. Eu não estou acompanhando muito bem porque eu estava cozinhando, mas esses últimos comentários que a gente fez aí, inclusive tu, Sensei, falou, porque eu acredito que tem pessoas que são espertas, são inteligentes, e mesmo sabendo que vão ser enganadas ou algo do tipo, deixam acontecer. Por algum motivo misterioso que a gente ainda está estudando.
Não, eu acho que A se souber, vaidade, né, Freud? se souber Eu que ia tô com ser um enganado, projeto. Freud. Ô, Freud, se você souber que seu amigo vai te enganar, você não vai deixar. Você não acredita, é diferente. Eu Você tô com deixa, um pro- você deixa sua calça pendurada. Vamos jogar uma bola? Vão. Você não acredita que ele vai abrir a sua calça, pegar a sua carteira e tirar dinheiro. É inacreditável. É diferente. eu tô com um projeto online, a gente está atendendo hoje, a gente tem parcerias, graças a Deus eu consegui, com psiquiatras, né? E eu estou atendendo com base em Freud, que sempre foi cartesiano, né? E assim, eu já tive 2 atendimentos, né? A gente já atendeu mais, desde então, acho que já entraram mais de 100 pessoas no projeto, é como se fosse um UPA de saúde mental, e eu estou dando curso também. E dessa turminha que já entrou em atendimento, alguns saíram, alguns ficaram, 2 trouxeram. No atendimento é possível você detectar mentira desde que você pratique análise fria, né? Sem se envolver com cota de afeto, ou seja, cartesiana, e trabalhando, né, o entendimento das relações da linguística, né, da associação livre, mais montando esse uso aí. Então, é possível, sim, tranquilamente, por isso que a psicanálise é muito boa, né, para ser usada a nível forense, é possível detectar tranquilamente a mentira desde que o analista seja realmente muito bom, né? Seja focado e não se envolva com as cotas de afeto no atendimento. Perfeito. Então, tem isso aí. Aí tem a personagem aqui, a personalidade, né? O estilo subjetivo do Alves, vai dizer, né? Não é preciso dizer ao leitor que, apesar dos 11 anos passados e da mudança que parecia ter se operado no espírito de Moreira, parecia, né? Alguma coisa devia ele sentir-se ao transpor a soleira da porta do advogado. Não era amor, era antes curiosidade. A curiosidade, porém, não foi tão prontamente satisfeita como ele quisera, porque Eulália nem apareceu na sala. Essa frase aqui já é suspeita, né? Por outro lado, ele queria saber se tinha alguma coisa nela. O Machado, no estilo dele, joga para o leitor esse problema. Ela evitou aparecer. Então, ela tinha algum interesse ou tinha algum problema, né? Durante meia hora da conversa entre os 2 amigos, foi a mais aborrecida do mundo, não por culpa do advogado, que fazia largamente a despesa da conversa, né? Fazer a despesa da conversa é um estilo, né, de metáfora, dizer assim, e aí, fala de Paris, fala de Londres, tentando botar fogo no outro para conversar, né? Enfim, a Aurora chegou. Ela não podia deixar de ir na sala, né? Se nenhum deles estivesse prevenido, é provável que se desse algum desses lances de teatro que são o sinal de inesperadas catástrofes. Está vendo? Inesperado aqui. O inesperado foi prevenido antes porque um e outro sabiam que um ia visitar o outro. Então tem um alerta aqui que já seria um choque, né? 2 ex-namorados se verem sem saber de nada. Ambos eles, porém, estavam prevenidos. O encontro não produziu nenhuma exclamação. O que houve, sim, foi uma grande impressão em ambos, maior nela que nele, ou antes, diferente, porque em Eulália falou principalmente a lembrança do passado. Em Moreira, falou a admiração do presente. Está vendo? Ela resgatou a memória e ele estava interessado no momento. A gentil menina, essa impressão dominou tudo. Isso e certo interesse que tinha o ex-namorado em se mostrar acabunhado fez com que o Moreira da noite não parecesse o mesmo Moreira da manhã. Então mudou. Alves notou a diferença e atribuiu ao natural acanhamento a que o obrigava à presença da mulher. Então tem uma atribuição equivocada, né? Não é pelo acanhamento. Nem por isso deixou Moreira de contar alguns episódios imaginários da sua viagem pela Europa, os quais te entendiam todos não só a dar a melhor ideia dos seus costumes, mas também a mostrar à moça que a imagem dela o acompanhou a toda parte. Então tentou mostrar que ele não esqueceu. Alves notou essa diferença de estilo e de história, então aqui ele começa a observar, né? Mas ainda aqui era ela natural,
Poderia ele. Então, o Machado vai alertando que tem indícios, né? Como vai dizer o Freud lá na frente, quando descobre do Jung, assim, eu tenho a sensação que eu sempre soube disso. Tá? Então, lá na frente, você vê assim, eu já suspeitava, ouvi algumas coisas, mas achei que era natural. Isso que o Rodrigo Freud falou agora, que é assim, você percebe algumas coisas, mas não... Né? Evidentemente, não. Patife, aqui tem o que a Karine falou, né? Murmurou-lhe uma vez ao ouvido, em ocasião em que Eulália se levantara. Quem te ouvir, pensa que és um santarrão. E nunca melhor nome assentou num homem do que o que lhe dera o advogado. O Moreira era verdadeiramente um patife, então o Machado acrescenta, né? A personalidade que ele construiu nessa história, o personagem Moreira, é que ele era um patife. Quando o Alves diz patife, Aí mostra que ele não estava tão cego assim, né? Ele já começou a perceber alguma coisa no outro, até como um psicanalista do programa. exatamente, começa a perceber, mas ele vai deixar passar porque ele supõe o que era natural. Ele já sabia que o Moreira era patife desde antes da escola, de algum outro lugar, né? Assim, não era homem casamenteiro. Em tão pouco tempo mostrou ele aos olhos do leitor que nem amar, porque o Machado também, ele quer ensinar ao leitor dele esses detalhes. Por isso que Era natural. ele tem Era um... natural. Era natural até a hora que ele mexeu com a mulher dele. Né? Mas, por enquanto, ele não toma medida nenhuma, tanto que convida, né, Karim? Se ele desconfiasse, ele não convidaria. Esse patife aqui, por enquanto, não entra na categoria que vai aparecer na... Se entrasse, Karim, se entrasse desde já na categoria de patife que vai aparecer depois, ele não convidaria, né? Mas para ver como o patife entra na casa de todo mundo, assim. Isso, exatamente. Então, eu acho que essa catarse final da obra é muito boa, para essa questão até de formular leis. Aí. Ele foi muito claro, Machado. Basta uma lei que ele foi punido sem ser severo, por sinal isso é bíblico, ele foi punido de uma X forma, sem morte, né? Sem morte, mas ele foi punido de uma forma inteligente, que foi o que o Alves fez. E basta, então, essa perceptiva para você organizar uma cultura sem ser severo, sem essa coisa da punição de morte. Eu acho que Mas isso isso que é nós porque você já viu o fim do filme. Vamos devagar. Aqui, esse patife não é o patife do fim do filme. Esse patife aqui são os patifes que entram na casa da gente, como você disse. Todo mundo é meio patife, né? Mas, por enquanto, não é um Eu patife. não sou patife. Não, desculpe. Bom, você falou meio que... patife não existe. mas os que Né? entram na casa Ou da é gente... patife ou não é patife. Não toma como pessoal, né, Carinha? Os patifes que entram na casa da gente, então, são todos nós, né? Agora, vamos dizer aqui, esse patife que ele fala aqui não é o do fim. Senão, ele não chamaria para ir com ele, né? É um patife genérico, né? Assim, é um sem vergonha. Mas aqui tem a psicologia que o Machado... O que o Machado quer fazer literatura? Vamos pensar assim? Qual é o objeto do Machado? O Freud, o que ele quer mostrar, né? Assim, há um problema com a psicologia humana, né? O próprio eu é um patife. O eu é um patife. Necessariamente tem que ser, né? Então, ele quer que o Machado desmascarar, quer mostrar na assim, literatura? que de certa forma a gente tem problemas fisiológicos, assim, digamos, psiquiátricos, Somos todos psicológicos, canários, né? né? Que vem lá de Freud e tudo mais. Só que o Machado coloca tudo isso de uma maneira de cotidiano, de comportamento, no que a gente vive todo dia. Isso aí. É por aí. Eu concordo nesse ponto, quer dizer, a gente, sem moralismo, machismo, feminismo, nada disso, assim, normalmente a gente já é o patife, mas há o traço de personalidade do personagem, isso aí, perfeito.
Então, ele fala aqui o seguinte: em tão pouco tempo mostrou ele aos olhos do leitor, e eu estou mostrando, né, ao leitor, que nem amara a moça como parecera, nem era amigo do seu amigo, patife, embora, ou por isso mesmo, aceitou tomar uma xícara de chá e prometeu ir lá no dia seguinte. Patife, por isso mesmo, Patife quis voltar, né? Através de mim, narrador, mostrou para o leitor, tá vendo? No dia seguinte, foi tão alvoroçado, mais alvoroçado. O Machado pretende ensinar ao leitor como ler caracteres de subjetividade, tá? Ele diz que criou uma psicologia nova, assim, como é que você lê o mundo, né? Como é que você lê os traços de caractere de uma pessoa quando ela é mais íntegra, quando ela é mais tendente a não ser tão ético assim. No dia seguinte, foi tão alvoroçado, mais alvoroçado que na véia. A razão era que lhe pareceu, num estado todo distinto, no coração da moça, o fogo que lhe acendera outrora. A leitora curiosa deseja naturalmente saber se Moreira se enganava. Não lhe sei dizer, senão que nesse dia Eulália não apareceu absolutamente ao ex-namorado, pretextou uma dor de cabeça, tá vendo? Começa aqui a botar uma suspeita, assim, também na integridade dela, né? O Mas jantar... é uma coisa assim, que e é muito brasileira isso também. Você entra na casa de uma pessoa, aí você vai na cozinha, lá tem aquela fruteira, né? Aí tá cheio de fruta lá e tem um monte de uva. Aquelas uvas verde, tanto faz da cor. Aí, normalmente em alguns lugares, você fala, olha, posso pegar uma uva? Pode, ou não, né? Isso aí, Mas tem gente que simplesmente vai lá e pega a uva e come. exatamente. Então tem um diferencial. Aqui ele começa a chamar a atenção de alguma faísca, né? Moreira entendeu que alguma faísca adormecida, né? Porque ela não deu caras, assim, ela não mandou ele embora, né? Não jogou duro com ele, né? Seria isso. Naquele dia era temerário julgar, mas 15 dias depois estaria, na verdade, quem dissesse que os 11 anos de ausência não havia de tudo vencido o primeiro amor de Eulália. Tá? Primeiro amor, né? Você vê o primeiro amor. A luta não... Minha mãe, casada, 50 anos casada, sempre lembrava o primeiro amor da vida dela. Ficava lembrando, assim, para nós filhos, né? Tinha um pretendente. Essa conversa, então, que desperta no coração da mulher um sentimento que mexe com o coraçãozinho dela, né? Vai dizer também que não, que não. A luta não podia ser mais cruel para uma moça honesta como ela. Então, tem uma luta cruel, passar discreta para ver que o esposo a amava como no primeiro dia e que, antes de tudo, estavam os seus deveres de mulher, né? Longos e cruéis foram os padecimentos íntimos de Eulália. Tá? Ninguém o suspeitou, contudo, porque o seu ar de costume não era alegre, então, costumeiramente já não era tão alegre, já era meio assim mesmo, então não dá para suspeitar. 2 meses depois do jantar, fizeram e tal, aí vai. É evidente que eu gosto dela, então tinha engolido café na casa dela. É evidente que eu gosto dela, alguma coisa, não muito, um gostar frio, que me não tira a razão nem a serenidade. Ela não desgosta de mim, creio até que gosta muito, quase tanto como no outro tempo. E é claro que se casou só por fazer a vontade da mãe. Se não houvesse casado, é duvidoso que eu tomasse tal encargo. Já agora não me caso mais, salvo por negócio. Mas quem me impede, pode me impedir que a ame, que seja amado e que sejamos felizes. De Tá? que ano é essa história, Sensei? 1875. Aqui ele fala assim: quem pode impedir que a ame, ou seja, levar a esposa do meu amigo para a cama, né? Vamos falar grosso, assim, seja amado por ela, né? É como lá no Brás Cuba, que daqui a 6 anos ele vai escrever o Brás Cuba, né? Brás Cuba tem uma casa com a Virgília, ela é casada com o Lobo Neves, é outra personagem, outra história, não é essa.
Mas ele daqui evolui para aquela, né? Aqui está dizendo, ele pode gostar dela, ela gostar dele, os dois teriam um caso, e o marido sem saber de nada, que é o que acontece com o Lobo Neves, né? Então, saboreou um gole de café e continuou. O Alves, não há de certamente gostar disso, mas também não é necessário dizer, tá vendo? Não precisa falar para o Alves que eu tenho interesse na mulher dele, né? É até prudente não lhe dizer nada. Na minha consciência, outro gole de café. Aqui o Machado põe gole de café e consciência, né? Associa a moralidade com o café. Para ele, a moral não significa nada, né? A minha consciência está a dizer-me que ele é meu amigo e que fui eu e sou talvez amigo dele, mas há um rifão que diz, amigos, amigos, negócio à parte. Aqui está o pensamento do Alves, né? O pensamento do Alves é o seguinte, eu sou amigo dele, mas vou levar a mulher dele para a cama. Ele é que errou em casar com uma moça de quem eu gostava. A culpa é dele, né? O Pelintra pensa dessa maneira. Tudo isso agora é uma mera consequência. Moreira esvaziou a xícara e mandou um recadinho para a Eulália. Já começou aqui o recadinho, né? O Adel, parece Fala, que ele Márcia. finge acreditar, parece que ele finge acreditar nisso, né? Porque Quem? ele mesmo disse o Moreira, né? Ele finge acreditar que quem está errado é o amigo que pegou a namorada dele, porque ele mesmo disse ao amigo que rapidinho esqueceu a moça na Europa. E é uma forma dele se desculpar, né, do que ele está fazendo, né? Desculpar a si mesmo do que ele está fazendo, né? A pessoa cria uma Mas se uma desculpar, Márcia, ideia, deixa né? eu colocar um Uma ideia comentário aqui. para, né? Não é desculpar, é abafar aquilo, né? E abafar é melhor, porque sentimento de culpa, esse Moreira não tem nenhum sentimento de culpa, né? A Não tem consciência mesmo. dele, ó, a consciência e um gole de café é a mesma coisa. Mas, então, ele diz para si, né, para abafar aquele pensamento, né? Porque ele mesmo afirmou que com 15 dias ele já tinha esquecido ela. Mas agora que ele sabe que ela gosta dele, era apaixonadíssimo, mas só não pôde casar porque proibiram, para ele, ela é o quê? Entende? Quer dizer, você vê uma mulher que sempre me quis, doida por mim, e eu não sinto nada por ela, mas eu vou levar vantagem, né? Quer dizer, o jogo está todo do lado dele, por isso que ela vacila. Como é Juliana, que o que ele você diz está achando desse negócio, né? É o interesse dele, né? interesse? É isso aí. Juliana, você podia comentar? A Juliana tem ótimos comentários. Está podendo falar hoje? Caso queira, né, também, não é obrigada. Tem algum comentário aqui? E a percepção feminina, né, numa situação dessa, quando não é sobrecarregada de moral, quando a pessoa fala analiticamente, né, consegue falar, então ela diz mais ou menos, loucos por amor costuma ter ótimos comentários. Vamos ver aqui, né, Alves não esperava que o Moreira usaria suas artimanhas contra um amigo. É isso aí, ó, um ótimo comentário aqui, né. Alves não ia esperar que o Moreira ia usar suas artimanhas contra um amigo que recebeu em casa. Tá vendo? Esqueceu que um escorpião é um escorpião. Comentário maravilhoso. Por que que alguém podia ir lendo aqui, né? É o patife, mas há o traço de personalidade do personagem. É isso aí. Então, o Alves não esperava que o Moreira... Quer dizer, eu não espero que um amigo meu, que eu sei que pega mulheres, fosse pegar a minha mulher, entende? É isso aí que o comentário fantástico aqui, ó. Eu sei que o meu amigo sai por aí com outras mulheres, não casa com ninguém. Mas a minha mulher, poxa, para aí, ô, João, você pega todo mundo, mas a minha mulher também? É isso aí. Ótimo comentário. De vez em quando alguém podia ir lendo. Esse comentário esclarece a gente, né? Geralmente a mulher é boa nesse comentário, porque ela percebe a rivalidade, né? Um lado feminino, né? Que é muito bom. Eu estou aprendendo muito com as mulheres, devo dizer isso, todo cara, né? Agora, eu acho que o Alves, pela personalidade dele, não é que ele não percebia,
mas ele deixou a coisa correr para ver até onde ia. Tinha, como a Karen fala, tem momentos que ele dá um relance de perceber o que está acontecendo nos movimentos da mulher. E ele reconhece quem é o amigo, mas ele deixa correr para ver até onde é que vai, né? Se está seguro mesmo. Bom, aí não sei, porque deixar correr desconfiando é ambíguo, né? Como é que você vai deixar de correr desconfiando? Quer dizer, lá na frente vai ter um momento em que o Moreira vai vir visitar, ele dá uma... Você confiaria nos seus amigos após essa leitura? Olha, pergunta do Denilson, vindo lá de... O problema é que se ele não tem esse comportamento, então ele vai ser uma pessoa coerente, ele vai só pela cota de afetar. Eu acredito que é isso. Enquanto ele não tiver provas, qualquer atitude que ele tomar é vista como louca, né? Como uma pessoa que não tem coerência. Então, eu acho nesse que isso ponto, é eu uma acho que condição a que Karen está Machado certa. coloca bem. No final, Machado expõe essa característica fortíssima desse casal. Eu entendo assim. E aí Bom, a gente não tem que ter a mesma opinião, não, né? Não é obrigado a ter a mesma opinião. Eu estou gostando aqui desse comentário que é falou métrico, é Loucos métrico. por Amor, falou um comentário do escorpião, né? Que você não deixa ele. Porque, vou lembrar o seguinte, tem um momento no conto, lá no final, que o Moreira foi lá para pegar a moça. Ele deu azar que tinha uma empregada. Aí ele sai puto da vida. Quer dizer, como é que o Alves vai deixar o escorpião ficar visitando a casa dele na ausência do Alves? Se eu estou desconfiado, eu É, falo assim, meu amigo, eu estou desconfiado, você me dá licença, né? Eu entendo bem essa loucura de ficar ali, né, Ele confia no para ver se tem alguma prova. Isso realmente é uma loucura que eu vivi. Então, isso acontece. Bom, Ele minha confia ambiguidade. na mulher, ele confia na mulher. Por que um cara não pode deixar uma mulher sozinha, entendeu? É uma questão de interrelacionamento, né, de interpessoalidade, entendeu? É que é tão difícil ver pessoas honestas que as pessoas duvidam até quando leem. Eu acho que é isso que Machado quis trazer. Bom, aí você falou uma coisa Pessoas eu capazes não de se penso. relacionar, né? Pessoas aí você... capazes de se relacionar. Vamos ver a Juliana, né? Não é nem uma questão assim, porque quando a Karen fala, eu compreendo, mas pode soar a Pradel de uma forma um pouco romântica até. Mas assim, é coerente porque é uma relação, né? Uma relação de confiança, como ela mesmo colocou, e assim, ele tem que ver até onde vai, né? Assim, não é que ele tem que ver, é o que se prova no decorrer do conto. Ele vai vendo até onde é que vai. E assim, esse olhar, às vezes, da vaidade que a gente tem de achar que a vaidade é competitiva, tem um ponto de vaidade nele em saber que ele escolheu a pessoa certa e, assim, no final, ela percebeu quem é o marido dela, né? Vamos para frente. Então, as percepções não precisam ser iguais, né? Cada um vai ter a sua. Não tem uma percepção única e correta, não. A gente já sabe o final, então acrescenta dados no início. Mas lá em Memórias Póstumas, vamos lembrar o seguinte: o Lobo Neves foi deixando demais. Quando ele descobriu, teve que viajar com vigília para a Europa, né? Então, você não vai deixar o Gavião ficar visitando a minha casa, a menos nessa hipótese. Sei que é um gavião que pega todas as mulheres, mas eu não acredito que vai pegar a minha. No momento que eu suspeitar que vai investir contra a minha esposa, eu vou ficar carregado de ciúme, e aí sim, aí começa a mudar tudo, né? Então, ver até onde vai é arriscado demais ver até onde vai, né? Porque se eu suspeito no início, eu não vou ver até onde vai. Já estou suspeitado, acabou. Estou vendo também pelo lado do narcisismo, Eu né, não Adel? sou Porque muito às bom vezes não sou muito bom nesse tipo de literatura, mas eu lembro que acho que foi quinta-feira a gente fez uma citação sobre o Prêmio Basílio, foi isso? Ou eu tô ficando doido? acho que você está, não falando disso, não. Vou perguntar aqui o Milice, né, que está ligadíssimo aqui, porque está vivendo algumas situações assim, tá igual, parecido ou não e tal. Milice, se o amigo seu começa a te visitar, você com a sua namorada, você suspeita dele, você vai ficar esperando para ver até onde vai? É uma pergunta, né?
Não, óbvio que não. Ah, claro que não, né? As mulheres estão falando por conta delas, né? Eu não vou ficar esperando para ver até onde vai, né? Eu vou chegar lá, vou Adelmo, eu pegar... acho que a vaidade, né, é tão grande, né, que a pessoa, assim, acredita tanto que o outro, se acredita tanto que é amado, que o outro não é capaz de fazer isso com você, que você pensa assim, o Gavião está frequentando a minha casa, Estou mas... perguntando aqui a opinião de um homem agora, porque o Vinícius é homem, você é mulher, está pensando pelos seus botões. O Vinícius, eu, por mim, é o seguinte, desconfiei, não vai mais. O Vinícius está do mesmo jeito. É lógico que não, né? Eu vou sair de casa, vou deixar meu amigo lá com minha esposa, né? Para ver até onde vai. Daí a pouco ela está com barriguda, com neném, e eu continuo assim, quero ver até onde vai. Nasceu lá o Bentinho, né? Nasceu o filhote, quero ver até onde vai. Ah, ele tem a cara do meu filho, do meu amigo. Quer dizer, é imbecil demais esperar para ver até onde vai, para depois dizer assim, engraçado, né? O Ezequiel tem a cara do Escobar. Eu fui deixar para ver até onde ia. Capitu, você saiu com... Eu nunca... Você está desconfiado de mim? Nunca fui para a cama com o Escobar. Mas ele tem a cara do Escobar. Deus que quis, né, Bentinho? Ah, vai ser ingênuo assim na puta que pariu, né? Alguém quer falar aqui, Roberto? Rindo aí você agora. Eu acho que é espelho, né? Se eu não faria com esse meu amigo querer, por mais que eu pegasse mulher, querer pegar a mulher dele, eu acharia que ele ia querer pegar a minha. Também, acho que lembrando de Freud, eu entendi para mim que se eu tive uma mãe correta, por mais que investisse em mãe, eu acho que esposa, mãe de filho, tá? Então, eu não acredito que a minha esposa vai ceder. Eu comecei a ver assim que eu entendi desde criança, acho que não vai acontecer comigo. É isso aí, a gente não pensa que o outro vai ceder, né? Não sei, não. Com relação a casamento, namoro, amizade, é diferente de você estar envolvido com uma pessoa acreditando no trabalho, que ela não vai te trair e tal, né? Aí não, mas se tem um gavião circulando a minha casa, eu ainda vou ficar esperando para ver até onde vai? Só aconteceu lá com o Bento Santiago, né? Até onde foi, né? O Machado não Mas tem eu muita moral, não. O Machado não trabalha muito com a moral prévia, não. Ele vai vendo, mas também vai avisando ao leitor, né? Pílades e Orestes. Se você deixar aproximar, fique atento. Pílades e Orestes é assim, companheirismo é algum interesse, aí a ética vai ser muito pessoal, né? Mas se você observa algum movimento em falso, faz igual o Freud fez, né? Jung, pode ir embora porque você está fazendo o livro com as minhas cartas. Um instante que percebeu, quando se trata de negócio, assim, ainda é possível um acordo. Falou o seguinte, o Jung, você fica lá na psiquiatria, dentro do hospital de Burgos, e você some daqui. Ele neutralizava o Jung, né? Jung não ia ser o que ele é hoje se o Freud tivesse um sangue frio naquele momento. Falou assim, Jung, você fica atendendo os doidos lá com a sua psicologia do oculto, o mapa astral, né? O zodíaco, você joga lá com os loucos lá dentro. Agora, aqui na cidade você não vem mais não, tá bom? Você faz um acordo de papel para não matar, igual terminou o conto aqui, né? Faz um contrato escrito, você fica lá no seu canto, eu fico no meu. Então, tem maneiras de contornar o conflito, nem sempre é matando, igual fez o Vilela quando matou lá o Camilo e a Rita, né? Então, ver aonde vai dar pode ser também um crime, né? Os finais modificam completamente de acordo com o conto. É isso que eu estava dizendo antes, Adelmo, que o Machado, né, num conto ele mostra uma coisa, no outro outra, né, uma atitude diferente, Isso, né, que são isso, as ações humanas mesmo, de né? acordo com a personalidade das pessoas, mas ele vai mostrando durante o conto como que a personalidade está evoluindo dentro do conto. Isso que é a manha, né? Você ir vendo como é que a personalidade está evoluindo. E tem um desconfiômetro aí que vai acompanhando a evolução da personalidade. Ele vai alertando aqui, ó, olha o olhar de Capitu, olhar de Mas, Cigano, olha...
Mas o interessante é que esse personagem, né, você olhando lá atrás, né, ele sempre começa dando uma amostra, né, daquela personalidade, né, e ela vai evoluindo, mas, assim, aquilo já é desde Isso, o início, né? é. Quer dizer, assim também, a personalidade tinha um sinal no início. Agora, como o Márcio Alves foi facultando, o outro foi avançando. Né, ele só vai avançando aqui, o Moreira, porque o Alves foi dando brecha. E a esposa mais brecha ainda, né? Então, a moralidade Porque dele em é o momento algum, ela poderia ter falado, né, pro que Moreira, né, eu vou é dizer pro melhor meu para... marido, Ela né, então, recebeu um assim, recado aqui, ó. Olha o recado que ela recebeu. Vendo? Deu até a morte. Aqui ela tinha que mostrar para o Alves, né? ou Moreira. quando não mostrasse pro Alves, né, que poderia até haver um assassinato, ela poderia dizer mesmo pro Moreira, né, se você continuar, eu vou falar pro meu marido, ele ia parar. Eulália, quem diria que 11 anos depois a gente ia se encontrar numa semelhante situação? 11 anos, séculos de martírio. Aí, olha o mentiroso, né? Para esquentar o coração dela. 11 séculos de sofrimento, né? Eu não te esqueci, Eulália. Eu não dormia, 11 anos sem dormir. Eu tinha até outra namorada, mas eu não esqueci o seu nome. Vaguei com A pergunta que não quer onde calar vivia. é de onde começou, aonde foi a metade e por que terminou? Porque foi avançando e É, foi deixando. Você vai deixando reesquentar o sentimento, aqui ela vai ficando quente para ele, né? Tão longe, né? Vivia a minha felicidade. Poupo-te a história aflitiva desse longo prazo de amargura. Sofri, Eulália, e ela quer, então, ser quente para ele. Calcula pelo que padeceste também. Sim, ouso afirmar que você padeceu. Aí é Machado com o veneno dele, né? Não houve nada disso, aqui é um conto, né? Mas, assim, ele está pondo o veneno machadiano aqui, né? Porque leio nos teus olhos, porque o meu coração e vai, né? Um romântico esquenta. Ela quase goza quando lê isso aqui, né? Oh, se assim não fora, se ao cabo de tanto tempo de entranha, porque ela casou com Alves sem querer. Ela gostava mesmo do Moreira, né? Se assim não fora, se ao cabo de tanto tempo de estranhas e irreparáveis mágoas, meu coração viesse, ele vai esquentando ela, porque ele sabe que ela era apaixonada por ele. Era muito que o destino nos separasse, né? Ó. Era muito, mas podia sofrer-se. O que, porém, está acima de todas as forças humanas, das minhas forças, pelo menos, era que tu me esquecesse. Pois eu penso assim, Ele porque envenena completamente aqui. em alguns casos reais da minha família, que minha família não é muito pequena, minha família é grande, em alguns casos reais, aí nos nossos estudos de Machado, de alguns contos dele, tem alguns contos dele que para mim parecem até desenho da Disney. Isso aí. Bem vejo que nossa situação é melindrosa. Tá vendo? Alivia o lado dela, né? Eu compreendo, Eulália. Compreendo tudo. É um convite para ela ser também infiel ao marido, né? Eu vejo que a situação é melindrosa, né? Ai, Moreira, eu sou tão apaixonada ainda. É tão melindrosa, né? Um raio de luz me basta. Nada mais quero para ser o mais venturoso dos mortais do que a certeza do teu afeto e um sincero. Então ela fica lisonjeada, né? Como diz aqui, acaricia o ego dela, né? Se ela tinha alguma, né, questão assim com Alves, alguma insatisfação, infelicidade, aqui ela pula de alegria, né? Releu Moreira essa epístola. Não é preciso apontar ao leitor a diferença do monólogo com ele a terá notado por si. Não vai para frente o conto, né? Vão viajar para Petrópolis. Quer vir? Quero. Deixa ir junto. Vai subindo, né?
Era definitivo, leitor, ele não tinha outro projeto senão ir lá de noite. Quanto à viagem a Petrópolis, achou desde o princípio que era uma grande fortuna. Ó. Machado vai acrescentando os dados de análise para você ver como é que você vai caindo na boca do tubarão, permitindo que aconteça. Os 3 dias passaram-se depressa. Às 2 horas da tarde de sábado, estavam os 3 na barca e foram embora. A moça agradeceu com uma leve inclinação de cabeça, pegou no lenço e era papel. Era naturalmente uma carta. Ficou vermelha. Então não era indiferente, tá vendo? Ficou vermelha, envergonhada, mas para não dar nada foi agarrar-se ao marido. Durante a viagem, Moreira procurou muitas vezes com os olhos encontrar os olhos de Eulália. Apenas uma vez encontrou, mas tão medrosos, né? Ela está toda acuada, né? Mas está deixando. A felicidade de Alves estava toda na mulher. Vê-la feliz e contente era sua maior fortuna. Lá na frente vai escrever que Quintanilha engendrou Oreste. Aqui eu botei assim, Alves engendrou Eulália, né? Você vai engendrando, quer dizer, permitindo crescer alguma coisa, né? Aqui para o outro, né? Aqui engendrando para o outro, não para ele, né? Você deixou o gavião ir junto e ele está lá esquentando a mulher. No dia seguinte, parece que nesse ponto, ela só tomou a decisão quando viu que o perigo estava grande, quando ele foi visitar, encontrou-la em casa e, por sorte, tinha uma governanta lá. Aí o perigo aumentou demais. Aí ela contou com o marido. Ela foi deixando. A moça parecia singularmente alegre, alegre como a não vira desde que de novo a encontrara. Esta mesma mudança fazia admirar não menos ao marido, mas a admiração deste era mesclada de ainda maior contentamento que a de Moreira. Isso é que é estranho, tá vendo? Ela está adorando o passeio, o Alves está pensando. Ele não sabe que ela está feliz de vaidade por estar sendo paquerada. As férias começavam bem, todas pareciam felizes, tão felizes que Alves tornou por vezes a ser o que for no tempo de solteiro. Que estás tu a olhar para aquelas moças? Perguntou ele ao amigo, cujos olhos disfarçadamente observavam um rancho de damas. Eu, disse Moreira, olhando ao mesmo tempo para Eulália. Que tem? Não é natural? Perguntou esta, sorrindo. Então, está avançando aqui, né? À tarde, entretanto, foi melhor. A moça mostrou... Nós estamos aprendendo a fazer, nessa nossa analítica, como que o Machado quer mostrar as características dos personagens, para a gente também aprender na vida da gente, né? Assim que você faz um curso de psicanálise, um treinamento de psicanálise ou em psicologia, você vai aprender a ser meio isento na leitura dos personagens, para ver, assim, os macetes, né? Os detalhes. Como é que você vai permitindo uma coisa e outra, né? O Denilson está pedindo o nome de um conto aí. Denilson, pode falar. Ah, desculpa, foi bom. Desculpa, pessoal, peço o nome do conto onde um personagem planejava cometer suicídio, mas desiste quando conhece uma moça formosa numa barca. O cara era pobre e investiu tudo o que conseguiu nela após a ter conhecido, mas ela terminou com um outro de posses. Eu acho que é o Ares e Vergueiro, mas não é assim com esse roteiro, não. Deve ter outros, né? Ares e Vergueiro é um conto em que a mulher vai embora com um amigo e deixa o marido sozinho. Ares e Vergueiro, de 73, 2 anos antes desse. Mas não é da barca, não. Esse não tinha barca. Ares e Vergueiro não tinha barca, não. Era um comerciante que hospedou um amigo. O amigo acabou indo para a Europa com a esposa, levou todo o dinheiro. Quando o Vergueiro voltou, não tinha nem o Aires, nem a esposa mais. Pensar isto e escrever um bilhetinho foi tudo a mesma coisa. A nova missiva continha apenas minha vida. Que resposta me dá? Devo eu morrer ou viver? Venha a morte embora, mas sem torturas. Teu, sempre teu, Moreira.
Esse bilhete foi deitado de passagem no regaço da moça, que de novo estremeceu e corou. Alves estava em tom de costas e nada viu. O tempo todo está o pateta aqui, não vê nada, né? O tempo todo o imbecil não vê nada. Moreira foi ter com ele, perguntou-lhe se havia já lido o Jornal do Comércio. Travou então a conversa a respeito de um amigo. Você está encostado assim, conversando e por trás, passando um bilhetinho, tá vendo? E estava nisto quando Eulália soltou um pequeno grito. Alves voltou-se. Que foi? Nada, uma pontada. Alves ajoelhou-se diante dela, levou a mão ao coração, agitado. Está melhor? Sim. Moreira retirou-se para o hotel, onde alugaram um aposento. Que diabo será aquilo? Pensava ele. Natural, não me parece que fosse. A causa é que eu não posso atinar qual seja. Esperemos a resposta. Então ele está em dúvida, né? Na manhã seguinte, logo depois do almoço, Moreira foi visitar o advogado. Alves tinha saído. Moreira encontrou Eulália na sala. A moça estremeceu. Eulália disse ele com voz tímida. Ia naturalmente continuar esse discurso, que prometia ser ardente e impetuoso, quando apareceu à porta uma senhora amiga de Eulália. Moreira mandou interiormente a tal amiga para os diabos. Desgraça. Saiu e foi embora. Uma hora depois, voltou para a casa do Alves, mas achou lá o Alves. Recebeu a notícia de que este tensionava voltar no dia seguinte, no dia seguinte. Aqui é que o Alves começou a desconfiar. Essa mulher, com certeza, contou, né? O Moreira veio aqui ontem, quando você não estava. Tá? Vamos embora para o Rio de Janeiro, vamos embora. O que aconteceu? Vamos embora, vamos descer. Já exclamou Moreira, a alteração do programa, né? É preciso, tem um negócio urgente. Vai ficar? Talvez. Ele começou a perceber o gavião circulando a casa dele. A rapariga é mais fina do que eu julgava, ia pensando Moreira. Aqui começa, né? Agora ele vê que ela é mais fina. Não é qualquer uma de ir para a cama com ele, vamos falar assim? Aí que ele fica fazendo suposições, né? O Alves vai. Eu sou o mais feliz dos homens. Naturalmente, ela fica. Tem aqui pessoas de amizade. Eu também sou pessoa de amizade. Eu também fico. Ele falou que tinha coisas para resolver urgente, né? Então, o Machado está jogando assim, como que nas margens do dito, né? Como diz aí os estudiosos de análise do discurso, fala assim, nas margens do dito. Nas margens da frase, né? Ele não disse por que ele estava indo embora. Ele falou que tinha negócio urgente. Se ele falasse, eu estou indo embora porque você veio aqui ontem, e uma senhora veio me falar que você veio aqui na minha casa quando eu não estava. Então, a linguagem não é uma verdade direta. Você precisa evitar. Mas por que você está falando isso, rapaz? Você está suspeitando alguma coisa de mim? Então, para evitar esse tipo de briga, você fica falando as margens, né, indiretas. Então, está começando a surgir a desconfiança. Sobre essa frase, então ele vai, edificou Moreira um castelo de esperança, né, uma frágil conjectura, né, ele vai ficar, ela vai ficar, e aí eu como ela aqui em cima mesmo, leva ela para a cama, né. Então ele vai dizer aqui, falou distraidamente a quantas pessoas encontrou e meteu-se em casa à espera do amigo. O amigo não demorou e chegou. Estava justamente Moreira a pensar nele quando a figura do Alves apareceu à porta do quarto, entrou. Ninguém nos ouve. Alves entrou, fechou a porta, botou no bolso e botou um revólver na mesa, né? Aí a cena final que é quente, né? Antes, porém, voltemos um pouco atrás, né? O Machado vai rebobinar a fita. Vamos ver o que aconteceu antes. O acontecimento que causou o outro acontecimento, né? Na véspera, logo depois de se retirar a seus aposentos, Eulália mandou chamar o marido, aí a gente que já leu sabe, né?
Amo-te. Perguntou sorrindo. Só agora não. No começo, não. Só agora que eu sei. Porque ele é homem bom, ela vai dizer, né? Amo de veras. Não o tinha compreendido até hoje. És bom amante, generoso como nenhum outro homem. Então ele foi construindo o amor por ela, porque é um meio ingênuo, assim, gente boa, né? Confia nas pessoas. Se ela quisesse trair, tinha conseguido, né? Alves sentiu-se comovido. Oh, não te escondas, exclamou ela. Eu sei o que vales. Por que razão? Vai saber tudo, disse a moça, sentando-se e convidando a... Não me casei contigo por amor. Conquistaste-me porque és um homem de coração. Depois o coração, pouco a pouco. Não que eu o soubesse, eu mesma não esperava a vitória que ia obtendo, no sentido de me conquistar, né? A razão, porque não sei, casei por amor, foi por circunstâncias estranhas. Me haviam separado, tá vendo? De um homem com quem eu então desejava unir-me. O amor dela está aqui, né? Pelo Moreira. Daí veio a tristeza em que eu vivia sempre, que minha mãe não podia explicar e que tudo buscastes para pagar por todos os meios que a tua generosidade, aqui o Machado é romântico, né? Esse homem é o Moreira. Isso que ela sabia desde o início, falou agora. Talvez o que ela deixou acontecer é para ela mesma ver até onde a patifaria de um e o bom homem, que era o marido dela, né? Confiar no amigo. Antes de dizer mais nada, promete que me obedece, que você não vai fazer, né, um crime. Então, ele vai mostrando o Machado como é a evolução da personalidade. Interessante, tá vendo? Ela resolve não perder fidelidade a ele, porque para ficar com um patife, para ser feliz, como lá a Virgília no casamento dela, né? Quando o Machado resolve destruir o romantismo, ele mostra a Virgília pouco lixando. Quero ser feliz, né? Não estou ligando lá para meu marido nada. Aqui não, aqui tem o romantismo, né? Quer dizer, não vou trair um homem que investiu tanto em mim. Aí surge a cena final aqui, né? Que ele vai assinar um bilhete, depois de insistir muito, né? Há uma briga, né? O tempo todo, revólver apontado na cara, né? Ele tem que assinar um documento, reconheço que devo a vida à misericórdia de Alves, Fernando Alves, cuja honra pretendi em vão macular com o miserável infame que sou. Aqui o Machado, então, massacra a patifaria do Moreira, né? Vou terminar porque tem 15 para as 10. Sei quem está presente aí que quer comentar, né? Então, ele vai deixando evoluir para o leitor também, aprendendo a ler, como ele mostra, como é a personalidade de cada pessoa, né? A intenção que tem cada pessoa e como essa intenção vai se confirmar ou não para um lado ou para o outro. Eu acho interessante que, desde o início, né, ele deixa bem claro que era uma pessoa mais ensimesmada, né? Então, assim, uma pessoa mais voltada para si, né, pensativa, assim. E acho que ela, nesse tempo, né, foi o que ela fez, né? Ficou questionando, né, para ver o que... Não é ver um e outro, igual você mesmo disse, né? Mas ele já dá uma, uma noção, né, da personalidade dela desde o início. O conto é o último capítulo, respondeu aqui, é verdade. O conto é esse, o último capítulo. Ah, não. Não sei se tem barca não lá, Ricardo, mas o Milice perguntou pelo conto, o Ricardo tentando responder. Enquanto a Márcia falou, estava lendo aqui, estou lendo aqui assim, ela fez uma ótima escolha para ela mesma, tá vendo? Interessante? Pois teve a prova que Moreira era sem futuro, né? Tá vendo?
Porque numa situação dessa, se está amando, eu vou embora com o meu amor, né? Vou largar o Pois é. Alves, eu vou largar o Alves e vou embora com o Moreira, porque o Moreira, eu era apaixonada por ele, mas agora ela está vendo o patife que ele é, né? Um homem sem futuro. Daí a pouco ele larga ela para outra. Enquanto E que eu o penso Alves, até que se ele não fosse, se ela não tivesse tomado essa decisão, né, ela, a escolha, né, não foi pelo marido, né, como diz o Loucos por Literatura, foi por ela mesma, isso, porque ela iria, se ela tivesse, se ela quisesse, né, se ela tivesse tomado outra decisão, ela não ia pensar no Alves, né, ela ia com Moreira. ela pensou por ela mesma assim, ela não ficaria, porque depois ela poderia ficar desprotegida. E aqui não. Com Alves, ela seria sempre protegida porque era um marido que cuidava dela e procurava dar a ela a segurança que uma mulher quer ter. E o E Moreira amor era também, um, né? amor e segurança, assim, ela não ficaria desprotegida nunca. E o perigo de ficar com o Moreira é ele depois, né? Quer dizer, quando ela lá atrás já não casou com ele, foi uma sorte para ela. Então, um comentário que Loucos por Amor colocou aqui, do lado da mulher que pensa racionalmente uma relação amorosa, assim, já que eu gosto de alguém que cuida de mim, mesmo que eu não tivesse toda aquela paixão no início, eu vou preferir continuar do que com um aventureiro e não respeita o compromisso, né? Se você tem um compromisso, você respeita o compromisso, né? O que que é um compromisso? A menos que haja um acontecimento lá que derruba o compromisso, mas o que está colocando é assim, se não houvesse motivo para você quebrar o compromisso, por que você vai quebrar gratuitamente? Só com aventura? Então, quem jogou todas as suas cartas no lixo aqui foi o Moreira, né? Esse Moreira vai ficar conhecido na cidade, né? O Moreira aqui, o Alves. Depois que acontece isso, o que que você faz? O Alves, com esse bilhete na mão, como é que vai ser o futuro do Moreira na cidade? Vai ter que mudar para outros países, né? Embora. Ó, Adel, me lembrei da Estamira, do trocadilho. É o esperto ao contrário, né? O esperto ao contrário, é. Ele é um esperto, exatamente, ao contrário. Contra ele, a esperteza do Moreira virou contra ele. Foi esperto demais que acabou caindo na própria armadilha. Interessante. Você consegue tirar várias conclusões sem vir com ideias prontas, né? A pessoa quer entrar para discutir o texto com ideias prontas, já sei, então aí não dá certo. Tem que estar aberto à interpretação, porque vai surgindo novidade na leitura, né? A própria vida da gente é assim, vai surgindo novidade. Você é surpreendido por uma pessoa que você pensava uma coisa dela e depois você vai descobrir outra coisa. O amigo Moreira, que parecia ser tão amigo do Alves, não respeitou a amizade, né? Tu és de pensamento peculiar. Ô, Denilson, está aqui, depois a gente passa, né? Foi bom perguntar. É curioso, né? Porque se a pessoa tem essa percepção e vai pondo, está trazendo um conhecimento, né? Uma Mi- percepção. Minha, minhas considerações finais, muito obrigado. Eu não ando participando muito bem. Inclusive, eu estava escrevendo agora, enquanto eu estava participando aqui do debate, eu estava escrevendo ao mesmo tempo. Eu preciso de muita ajuda também, voltar a participar quanto a essas questões de. Porque os meus textos estão um bocado desumanos. Eu queria misturar eles com essas questões que o Machado traz de psicologia, né, de convívio pessoal, uma coisa mais humana. Eu queria misturar ambos. Beleza. E Nós vamos estamos chegando aqui aí. ao fim. Beleza, Rodrigo. Obrigado por ter vindo, né? Roberto, algum comentário, né? Denilson, vamos colocar aqui o Simone, se tiver achado interessante. Fala, Denilson. Opa.
O que eu não vou falar no contexto, vou falar mais no contexto técnico. É mais assim, o que eu pude perceber em Machado, após essa pequena leitura, é que ele, ele se difere das pessoas comuns, pois as pessoas comuns olham mais para, como é que eu posso dizer, o abstrato, saem do abstrato para a realidade. Eles testam a realidade de acordo com o abstrato que ela já possui. Enquanto que o Machado pega na realidade e coloca no abstrato, onde as pessoas inteligentes, mas ao mesmo tempo covardes para enfrentarem a realidade, sentem-se mais confortáveis. Então é basicamente isso que eu pude perceber nessa leitura. A parte técnica, obviamente. Yeah, Por I isso que é think bom a that's all. matemática. Por isso que é bom a matemática, né? O Denilson, ele trabalha na área de lógica, né, da matemática, não é da psicologia, não. Perfeito o comentário, quer dizer, se você vem com a matemática, você vai do concreto para o abstrato, você não vem com ideias a priori. O Machado vai mostrando assim, vem do concreto para o abstrato, você vai vendo as ações para daí tirar conclusões, e não ter conclusões prévias às ações. Você já sabe o texto antes, né? Você já tem suas ideias prévias e vai jogando para cima do texto. Aí você não aprende nada, né? Não aprender nada. Tem que tirar do texto para fora, né? É como comentou aqui Loucos por Amor, você tira do texto para fora. Foi concluir no final, ela, a Eulália, que foi concluir no final que não valia a pena, como escreveu aqui Loucos por Amor, investir nessa canoa furada chamada Moreira. E o Alves também, inclusive, obteve um documento escrito que ele pode agora destruir o Moreira a hora que ele quiser. Então, quer dizer, você tira da realidade uma conclusão que não tinha antes. Ela fez Eu uma achei ótima... isso aí que o Alves, né, ele se resguardou, né, nesse documento, porque se caso o Moreira investisse de novo na mulher dele, né, ele poderia até cometer um crime, né, porque ele estava com a prova ali, Depois que né, de uma pegou, traição, né. já estava com o revólver, depois que pegou, já estava com o revólver na mão, o Moreira, toda vez que visse o Alves, ia passar por outra calçada automaticamente. Já nem precisava do bilhete. O Machado só acrescenta o bilhete. Não que o Moreira, o Alves seria inescrupuloso de sair publicando o bilhete, mas é um dado a mais, que o outro sabe agora, né? Não é somente entre os dois, fechado. Porque ele falou isso aqui, né? Duelo sem testemunha, ó. E o duelo é sem testemunha. Tem 2 homens lá no quarto, mas não tem ninguém sabendo. E também ele foi uma vingança, assim. Se o Moreira fosse um cara de pau mesmo depois, ele ainda podia, né, fingir porque não tinha testemunha. A única testemunha é isso aqui, ó. Isso então, se resguardando, né, com uma prova, né? Se o Moreira é um homem que reconhece a realidade, não precisava desse papel. Mas ele é um cara sem escrúpulo nenhum. Então, pode ser que depois ele ainda fosse na casa do Alves. Que tem esse tipo de gente, não tem esse tipo de gente? Tem esse tipo de gente no mundo. Você pega ele te roubando, você não tem testemunha comprovante, você não tem como pegar o cara. Então, você pegou o cara te roubando o bolso da sua calça, daí a pouco ele está de novo te roubando. Você não comprovou nada, você deixou passar. Então, aqui é E também eu achei que ele até humilhou, né, o Alves, né, ou o Moreira, porque, assim, ele mostra para o Moreira que a mulher não quis, né, contando para ele, né, uma forma né, de mostrar que ela não queria, né, que quis a ele. E ele vai lá e faz a vingança do Guilherme Moreira também, né, para se resguardar e se vingar. Ele fez uma vingança.
porque lá no Moçambique, me comentou o Denilson, que está vivendo também uma loucura de feminismo. Uma mulher está com um aqui, aí aparece um candidato assim, com carrão, ou mais bem arrumadinho, ela que gostava tanto de mim. Tchau, Denilson. Passou aqui um com Rolls Royce, piscou para mim, eu estou indo lá com ele, tá? Tchau, querido. Então está vivendo um momento assim do oportunismo, que é não ter problema nenhum com a imagem. Né? Eu quero só me dar bem na vida. Raciocinando por esse lado, onde o escrúpulo não existe, o que o Machado também está mostrando é um pouco assim, vai se precavendo e documentando, porque você ficar sem testemunha, aconteceu comigo outras vezes, com outras pessoas, né? Eu vou me regenerar, Adel, aí você acredita. Você vai se regenerar, né? Beleza, então eu faço o seguinte, assina aqui, eu te peguei roubando, escreve, você vai se regenerar, beleza, ó, o bilhete está comigo, hein? Então tem a pessoa que você depois, ela tem a cara de pau, né, de mais na frente, repetir, porque você não tem um documento. Então hoje, nesse mundo louco aí que nós estamos, você está assim, lá em Moçambique, passeando, né? Como escreveu Loucos por Amor, é uma coisa do momento, é isso aí. É do momento, mas eu vou guardar um documento. Escreve aqui que você quer ficar comigo, porque se passar aqui com um carrão e você for com ele, eu tenho um documento. Ontem uma amiga ficou babando por um amigo mais musculoso que eu. Ai, ai, essa aí é boa, hein? Mais musculoso que eu. Ô, você tem que fazer academia, cara, parecer assim, aquele homem cheio de músculo, né? Além de carro, dinheiro e tudo, um revólver, né? Beleza, pessoal. É uma análise longa, extensa, cheia de detalhes. Quem já tem ideias prévias, não tem paciência para todos esses zigue-zague, né? Porque é um zigue-zague, né? Vai numa direção e depois muda para outra, né? Os homens ficam as mais vistosas. Lá vem a ferradinha contrária. Foi falar, tá vendo? Vai mexer com ela. Isso aí é um bicho. Boa noite, pessoal. Boa noite Obrigado. a todos, tá? Agradeço noite. também por ter participado.